Olá, você que nos acompanha em mais um Diálogos com a Ju. Hoje o nosso bate-papo é sobre empreendedorismo, sobre comércio, sobre indústria também, por que não? Pequenas indústrias. E o nosso convidado é o novo presidente da AMIC, que acabou de assumir a função. Giovanni, seja bem-vindo ao Diálogos com a Ju. Muito obrigado pelo convite aí. E realmente, assumimos agora, dia 1º de fevereiro, a AMIC. E a responsabilidade é grande, realmente, porque nós acolhemos, acudimos e protegemos e tentamos melhorar a vida dos MEIs, dos microempresários e dos pequenos empresários. Então, e esses que estão precisando realmente de ajuda e de colaboração. E é isso que a AMIC vai estar fazendo. Sempre fez e vai continuar fazendo mais. Então, com palestras, com consultorias, tudo para ajudar o microempresário a crescer, inclusive. Porque a carga tributária nossa é muito alta, as dificuldades são grandes, muita burocracia e demanda de... geralmente, essas empresas pequenas, elas não conseguem pagar funcionários. Então, muitas vezes, o próprio empresário tem que fazer tudo, tem que comprar, tem que vender, tem que administrar, então fica bem complicado mesmo. Quando muito núcleo familiar mesmo, né? Geralmente essas empresas elas começam no núcleo familiar, geralmente é o casal que começa, um cuida de uma parte, outro cuida da outra, aí já começa a crescer, já começa a trazer os filhos, e aí vão crescendo, aí depois começa a contratar funcionário. A AMIC é a maior entidade do segmento no Brasil. A gente estava conversando um pouco antes do início da gravação, você falou que já são 2.100 associados, e a tua meta para o fim da tua gestão é de quanto? 2.500. Então, hoje nós estamos em 2.100, é a maior do Brasil, inclusive maior da América Latina. É mesmo? De micro e pequenas empresas. Bom, uma referência, então. E está servindo como modelo para outros municípios do país? Está, inclusive, até na minha posse, nós tivemos um encontro aqui, o dia inteiro, da Federação do Estado do Paraná, que é a FAMPEPAR, que agrega todas as associações de microempresários do Paraná. Então, tivemos evento o dia inteiro e veio bastante gente do Paraná. Veio a maior associação do Rio Grande do Sul, que fica em Caxias do Sul, veio também aqui nos prestigiar e conhecer a AMIC. E também veio o pessoal das micro e pequenas empresas, associações, lá de Assunção, no Paraguai. Vieram também em comitiva, participaram o dia inteiro de palestras e encontros aqui, e daí à noite vieram prestigiar a minha posse. Uma referência internacional também para a América. Com certeza. Inclusive, até vai ter um congresso latino-americano em Assunção, agora em maio, e nós todos vamos para lá. Tipo, o Paraná inteiro, nós vamos para lá prestigiar esse evento. Inclusive, já foi o pedido da presidente lá para mim fazer uma palestra sobre as experiências e o que nós temos de inovação para também passar para as microempresas lá de Assunção, do Paraguai. No ano que vem, a AMIC completa 40 anos de existência. É uma referência, uma consolidação. Afinal de contas, né, cresceu quase junto com a cidade de Cascavel, praticamente, né? E vocês têm uma meta também de expandir a associação, ter mais alcance estadual e nacional. Como que isso deve acontecer? Então, nós já estamos fazendo algumas cidades, tipo Céu Azul. Céu Azul, a gente tem um convênio com a associação comercial lá, que não tem associação de microempresário. Ela tem uma associação comercial igual da ASIC que tem aqui. Então, a gente já tem um convênio com eles, que eles usam o associado deles usa o nosso leque de serviços que nós passamos, principalmente na área de saúde. Então, os associados dessa associação de Céu Azul, a associação se associa à AMIC e nós liberamos para todos os associados deles para eles usar os benefícios da AMIC aqui. Então não é só Cascavel. Não. Municípios da região toda. Da região tem Santa Teresa, que nós estamos acertando também com o pessoal ali, tem várias
várias cidades que a gente está tentando fazer. Só que nós estamos também, vamos expandir mais serviços aqui para Cascavel, vamos consolidar bastante, para a gente poder vender esse serviço também para os demais municípios. E, inclusive, uma coisa que a gente está investindo bastante é do Plano PET. Então, seria um convênio saúde. Eu só levo meu gato no Plano PET da MIC. Isso, então. Daí, só que, inclusive, é o seguinte, nós não temos hospital veterinário, e só tem um em Cascavel. Aliás, tem vários, mas eu digo, hospital mesmo que pega todo tipo de animal é só na FAG. Aí nós vamos fazer agora, vamos ter uma reunião agora em abril com a FAG para a gente fazer um convênio com a MIC com o hospital veterinário lá da FAG. E em âmbito nacional, como que seria essa expansão? Como que vocês planejam isso? Então, nós vamos, como Cascavel é um polo de medicina, e nós conseguimos, tem muitas pessoas que não têm plano de saúde, né? Inclusive, tem umas que tinham até parar de pagar porque o custo ficou muito alto. Então, o que nós ofertamos? Nós ofertamos o nosso convênio saúde, que inclusive os médicos, muitos médicos e clínicas, tudo preferem até o nosso plano, porque nós remuneramos mais que a Unimed. E o medo sempre do médico da clínica é receber esses valores, se ele faz direto. Mas nós, a MIC que paga. Então, nós demos um desconto maior, nós recebemos o desconto da clínica e do médico por consultas, repassamos uma parte do desconto para o nosso associado, e nós ficamos com uma parte. Só que a MIC, ela fica com a responsabilidade de pagar o médico. Independente que, tipo, você é associado, você pagou para nós, independente de ser pago para nós ou não, nós garantimos... O profissional vai receber. Essa é a vantagem que o profissional vem fazer convênio conosco. Porque nós garantimos, todo dia 7 do mês, a gente repassa o valor para eles, independente se ele recebeu, se nós recebemos ou não. Então, essa é uma garantia que eles têm, por isso que eles fazem. Então, com base nisso, como Cascavel é um polo de medicina, então vem muita gente fora. Então, tem muitas associações que querem vir usar o nosso benefício por causa disso. E isso é possível? É possível fazer isso? Com certeza. Bom, a gente está, então, com 2.100 associados, sua meta é chegar em 2.500. A gente sabe que empreender não é uma tarefa fácil, né? A gente tem cargas tributárias altíssimas. A gente tem muita gente que teve que empreender por necessidade, principalmente durante e no pós-pandemia. Mas como que vocês têm sentido esse perfil do novo associado que chega na MIC? Ele está empreendendo por necessidade ou por capacidade mesmo? Ele se capacitou e estou indo empreender. O que está vindo mais, até a questão da pandemia, mas era por necessidade. Que muitos perderam emprego, né? Tem alguns segmentos perderam emprego, tiveram que se reinventar. Mas hoje, o que está acontecendo hoje é a pessoa que realmente ela quer crescer, ela quer fazer algo mais. Inclusive, até eu sempre falo o seguinte, hoje para você ser empresário no Brasil não é fácil. O cara tem que correr muito. Então, há pessoas que estão lá trabalhando como funcionário, que cumpre o horário e acabou, esse não tem como empreender. Ele vai, porque quando você vira o proprietário, ele tem que trabalhar muitas vezes 12, 16, 18 horas por dia. Fim de semana. Final de semana, não tem aquele tal do tranquilidade da vida dele, acabou. E outra coisa, ele tem que ver também o seguinte, os riscos que ele tem, o risco é muito grande. Se ele contrata funcionário, principalmente, porque o que acontece? O funcionário, ele quer receber a parte dele. Ele fez, ele quer receber. O governo quer a parte dele também. Então, é você que tem que gerir renda para cobrir tanto o imposto, o tributo, como também o teu funcionário. Então, se você, por exemplo, vendeu errado, quer dizer, fez uma venda e não recebeu. Ou, tipo, pega, por exemplo, uma indústria, comprou matéria-prima errada, ou comprou matéria ruim, aí não deu certo para industrializar, ou o funcionário na hora da industrialização fabricou a peça errada, saiu com defeito. Todo esse prejuízo, todo esse risco do negócio é do empreendedor. Então o risco é muito grande.
Depois a gente pode considerar um pós-pandemia. Vocês têm observado, se tem mudado um pouco essa questão entre abertura e fechamento de preço? Porque o senhor é contador também, né? Também empresa de contabilidade. Também deve ter essa medição. Tem aberto ou fechado mais empresas nesse momento que a gente já está, digamos, num pós-pandemia? Não, está abrindo mais do que fechando. Aqui no Paraná. Paraná, graças a Deus, Cascavel, está um fluxo bem grande de abertura de empresa. E geralmente microempreendedor individual ou não? Ou são microempresas mesmo? O que está fluindo bastante agora é o MEI, que é o microempreendedor individual. Porque o que está acontecendo é o seguinte, como o microempreendedor individual tem bastante incentivo do governo, ele paga bem pouco imposto, o que eles estão fazendo? Eles estão começando pequenininho, vai crescendo, daí eles vão transformando a empresa numa ME, de uma microempresa, e daí vão crescendo. E porque realmente compensa, até eu falo muitas vezes para as pessoas, falo assim, olha, não precisa você começar com a microempresa, porque tu já vai ter X valor para pagar. Sim. Então pode começar com o MEI. Comece depois, o que acontece? A mesma empresa, o que a gente faz? A gente vai usar o mesmo CNPJ, a gente vai fazer a transformação da empresa, que vai usar o mesmo CNPJ. Só migra. Só migra. Faz uma transformação de sociedade, inclusive, com um único sócio. Ou seja, os procedimentos eles estão menos burocráticos, pelo menos para o processo de abertura e essa transição. A gente consegue fazer isso de uma forma menos burocrática. Com certeza. E a MIC agora, eu fiz um convênio com a Prefeitura de Cascavel, a MIC está fazendo agora a abertura de MEI. Então, quando você vai à abertura do MEI, você tem várias opções. Você pode entrar no site direto e fazer. Você pode ir lá na Empresa Fácil, lá na Prefeitura, e fazer também. E Cascavel e a MIC também nós se propomos a fazer a nossa parte social e vamos, além de abrir essa empresa para esse MEI, para esse novo empresário, a gente também vai oferecer cursos, café com negócio, uma série de coisas, algumas estruturas, independente se ele for associado ou não. Então, o que a MIC está fazendo? Ela está fazendo, além de estar ali com o associado, nós estamos também investindo e fazendo um trabalho em prol da sociedade em si, desse microempreendedor individual que está entrando ou microempresa, independente se ele for associado ou não. Então, ele tem a gente consegue dar uma colaboração com ele no começo, lógico, alguns benefícios daí, como o uso de plano de saúde, todas essas coisas aí ele tem que se associar, porque daí nós temos que fazer cobrança, repasse, uma série de coisas. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer para esse MEI. Mas o valor também da mensalidade é tão baixo, né? É tão pequenininho. R$ 28,50. E que tipo de serviço que a pessoa encontra? Tem saúde, tem pet, o que mais que as pessoas encontram? Quem está nos ouvindo, por exemplo, uma pessoa que está produzindo bolo em casa, tá... Então, nós temos palestras lá que a gente faz gratuitamente, algumas palestras. Tem o Café com Negócio que nós temos lá, é nada mais que um network. Então, a gente reúne todos os segmentos numa reunião de um café e daí cada um começa a oferecer os seus produtos. Então, há uma troca de venda. Às vezes, por exemplo, você está lá com uma indústria. Aí o outro que está lá, ele fala assim, não, mas eu tenho esse produto aqui, eu posso fornecer para você. Então, existe essa troca de informação. E para a pessoa se associar, o que ela precisa? Só ir na MIC? Só ligar da MIC. Nem precisa ir, só ligar? Só entrar no site da MIC, ligar lá, ou mandar um e-mail, mandar uma mensagem, ou ela pode ir lá na MIC e se associar lá e conhecer a estrutura, ou o nosso consultor vai lá e associa ela. Independente da área de atuação? Qualquer área de atuação? Não, qualquer área de atuação. Desde que ele... Inclusive, não é só para quem tem CNPJ. Se a pessoa, por exemplo, for um autônomo, ele também pode se associar. Pelo CPF daí? Pelo CPF. Como autônomo. Mas ele tem que ter o alvará da prefeitura de autônomo. Ah, entendi. E os benefícios, já a partir do dia seguinte, já pode contar com alguns deles? Sim, já consegue usufruir desses benefícios. Bom, a gente não está necessariamente começando o ano, a gente já está indo para o mês de abril, né? A gente já está no mês de abril, mas que leitura que a gente pode fazer ou que expectativa a gente pode ter do ponto de vista econômico e de desenvolvimento do empreendedorismo para 2023? A gente consegue ter uma leitura? Olha, eu sempre falo o seguinte, que o Brasil é um país jovem. Nosso estado do Paraná também, Cascavel também, então tem potencial de crescimento muito alto. Nós temos uma área aqui privilegiada, tanto agricultura
como serviço. O que está faltando um pouco para nós, mais aqui em Cascavel, é indústria. E é isso que nós estamos reclamando bastante, o governo estadual, principalmente. Nós vamos agora mandar um documento para os deputados, a questão do Estado, é que eu acho que precisa ter mais benefício para a indústria. Inclusive, já conversei com a secretária Ivonete, que é do município, que é da SENDEC, né, que é na área que cuida dessa parte de incentivo à indústria, e tivemos algumas conversas tal já, para o município também fazer a parte dele para trazer mais indústria para Cascavel, de fomentar a indústria para cá. E isso pesa muito, a questão burocrática, a questão de tributação. Inclusive, nós estamos, se o governo do estado não mudar a política dele, nós vamos perder muita empresa do Paraná para Santa Catarina. Por conta do ICMS? Por causa do ICMS. Por causa do ICMS, por causa de incentivos que Santa Catarina dá. Então, eu mesmo, no meu escritório, já fiz 10 consultorias para clientes meus que estão pensando seriamente em mudar para Santa Catarina. Então, nós já temos poucas indústrias no Paraná, e as poucas que tem já querem mudar para Santa Catarina. E essa necessidade de indústrias em Cascavel, são indústrias como um todo ou tem alguns segmentos específicos que precisaríamos ter mais indústrias aqui? Eu acho que se nós produzirmos produtos básicos, que é o soja, o milho, produtos agrícolas, nós temos que ter uma indústria de transformação aqui nessa área, uma indústria grande. Agregar valor, né? Agregar valor, que acontece com a Sadia, lá em Toledo, e várias indústrias que tem aí, Ponta Grossa, que está indo muita indústria em Ponta Grossa. Então, e nós precisamos realmente investir mais. E Cascavel cresceu, lógico, não podemos reclamar, principalmente na área de prestação de serviço, né? Isso cresceu muito. Cascavel é um polo hoje disso aí. Se você andar aí na rua, aí você vê muitos carros de fora aí, de outras cidades, de outros estados, inclusive do Paraguai e da Argentina, na questão da área de saúde, né? Então, realmente, e não só de saúde, mas construção civil. Sim. Nossa, é muito forte Cascavel. Só que poderiam ter outro tipo de indústria, metal mecânica, por exemplo. Então, isso aí, uma indústria, ele traz o leque de emprego é muito grande, ele abre muito emprego. E vocês já abriram esse canal de diálogo com o governo do estado sobre essa questão tanto do parque industrial, da ampliação, né, dos benefícios que possa trazer a indústria, quanto essa questão do ICMS? Do ICMS, a questão das cargas tributárias, do ICMS e dessa questão dos incentivos para a indústria essa tributação que o Estado está cobrando, a gente tivemos uma primeira reunião. Então, a SIC, a MIC e o Sindilojas, tivemos a primeira reunião técnica, e agora vamos ter uma segunda reunião para fazer um documento. A gente vai encaminhar para todos os deputados estaduais, para ele, e também daí o nosso deputado aí, o Gugu Bueno, que ele é o vice-líder na Assembleia Legislativa, que é ele que defende o governo. E presidente da Comissão de Infraestrutura também, né? Isso, para ele ver se marca, de repente, uma reunião depois disso com o Ratinho, para a gente ver alguma coisa. E uma coisa que eu fiquei feliz é que foi criado a Secretaria de Indústria e Comércio no estado, que não tinha. Ele era tudo junto lá com a Secretaria. E o cara que está comandando isso aí é um cara super competente, que é o Ricardo Barros, que é lá de Maringá. Ele que... O ex-deputado. Se Maringá está um polo... Só tá, se Maringá está onde está hoje, foi graças ao Ricardo Barros. E o Ricardo Barros que assumiu essa pasta. Então a gente vai tentar, depois disso aí, a gente vai tentar marcar uma reunião com ele. Inclusive, na minha posse, já veio o diretor dessa Secretaria do Comércio, veio na minha posse já até conversamos já, e vamos tentar fomentar isso aí. E ele se mostrou sensível? Sensível, isso inclusive, por isso que eu falo, a SIC, a MIC, são entidades separadas, só que é o seguinte, mas sempre falo, sempre defendendo o quê? Os interesses da sociedade, os interesses de Cascavel. Eu não quero saber se foi a MIC que começou isso, foi a SIC, não interessa. Interessa para mim o resultado. É a união, né? É a união. É a união que vai mostrar que realmente a gente está determinado porque se é uma necessidade de Cascavel e da região, é uma necessidade do Paraná inteiro. Com certeza. Tem impactado muito negativamente essa questão do ICMS Para você ver, quais são os estados ricos e que mais produzem? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São os 6 estados, tá? Você sabe qual o único estado que aumentou a alíquota do ICMS? Paraná. Paraná. Por que os outros estados não aumentaram? Outra, Mato Grosso não aumentou, nem dos 2 Mato Grosso. Você sabe quem que reajustou? Foi os coitados do Nordeste. O povo do Nordeste vai pagar o preço. Pra você ter uma ideia, em Sergipe, estava 17% o ICMS e foi para 22%. E a gente aqui no Paraná, tá pagando quanto? Então, de 18 foi para 19%. Mas lá no Nordeste foi pior. Aumentou ainda mais. Mas se a gente falar, ó, é um ponto só, é 1%, mas no fim das contas... Não, ele dá um monte, de diferença no final. Ele dá bastante. Você começa a colocar em todos os produtos ali, dá bastante. E Santa Catarina, o ICMS é de quanto? Está 18%. Está 18%, não aumentou. Manteve os 18%. Não, ele não aumentou, ninguém aumentou. Só o Paraná que aumentou aqui, só do lado do Nordeste que aumentaram mais. E o Paraná... E outra, a princípio, foi aprovado em novembro pela Assembleia e começou a vigorar agora em março, dia 13 de março. O governo estava preocupado porque, como caiu a arrecadação do ICMS sobre os combustíveis, sobre energia e sobre comunicação, então eles tentaram repor um pouco disso aí. Só que agora voltou a taxação da gasolina e do álcool. Então, quer dizer, diminuiu. Tá. Aí o que nós estamos pedindo? Eu tenho certeza que ele não vai voltar, ele não vai deixar de cobrar isso, de voltar para 18%. O que a gente vai tentar, no último caso, pedir? Que alguns produtos de cesta básica, os produtos que precisam realmente, que são no dia a dia essenciais, que façam alguma redução, façam alguma coisa. Porque realmente está ficando difícil aqui no Paraná. É uma pena, né? E pior é o seguinte, isso aí, a concorrência dos nossos produtos fica muito cara, porque o pessoal acaba comprando em outro estado. Exatamente. Porque o custo do produto se eleva. Para você ter uma ideia, não tem incentivo, por exemplo, para importar, para fazer importação, para desembaraçar aqui no Paraná, que é muito mais caro. O pessoal está fazendo o seguinte, eles estão comprando da China, dos Estados Unidos, e manda desembaraçar essa mercadoria onde? Em Santa Catarina. Quem ganha com isso é o Porto de Itajaí, o Porto de São Francisco. O Paraná acaba perdendo isso aí. Até nisso a gente está perdendo competitividade. Então. Com certeza. Então são demandas que elas não podem mais esperar, elas precisam... Não tem condições. Por isso que, inclusive, nós se unimos e vamos fazer essa reivindicação para o governo do Estado, para ele ver o que vai fazer. Eu, brincando com o Gugu Bueno, eu falei assim, olha, infelizmente, o governo do Estado do Paraná, ele está querendo acabar com a galinha, querendo matar a galinha. Porque a galinha, se ela bota 2 ovos por dia, 2 ovos, se forçar ela a botar mais, você vai matar ela. E isso que ele está fazendo com os empresários no Paraná. Tomara que se mostre sensível, né, e que a gente consiga dar a volta por cima. Né? É isso que nós precisamos. Vou te dar outro dado. Eu tinha comentado contigo sobre a tabela de imposto de renda da pessoa física, que não aumenta, que é um absurdo. Uma empregada doméstica, não querendo, mas botar em funcionários em geral, não empregada doméstica, mas vamos colocar outros funcionários. Vamos colocar pessoas que trabalham na indústria. Trabalham em qualquer lugar. Ganhar um salário e meio, que é baixo, a gente tem que pagar imposto de renda. É ridículo isso no país. Não tem cabimento. E o que está acontecendo hoje? Isso estou falando da tabela do imposto de renda da pessoa física. Agora vamos para a tabela do Simples Nacional. Aí, pior ainda. A tabela do Simples Nacional, para você ter uma ideia, desde 2018 ela não tem um reajuste. Se você pegar 2018 para cá, quanto foi de inflação? Só que a inflação foi pouco ainda, mas você pega produto, tem produtos pós-pandemia que aumentou 100%. É verdade. Tá? Agora eu pergunto, o que acontece? Como não houve uma alteração na base de cálculo, que a base de cálculo é o quê? É o faturamento da empresa. Só que a empresa aumentou o faturamento sim, mas não aumentou o lucro da empresa. Ele aumentou o quê? Aumentou o produto. E só que o aumento desse produto, ele é taxado na venda, porque é a alíquota em cima do faturamento. Sim. Só que daí, quando não tem esse reajuste da base de cálculo do faturamento, da tabela, existe daí essa cobrança indireta de aumento de carga tributária. Ou seja, a gente está sendo bitributado, tritributado. Voltando, fazendo paralelo no imposto de renda da pessoa física, se você tem um reajuste, tem muitos casos que tem funcionário que não quer reajuste.
depende do registro que ele vai dar. Por quê? Porque tem várias faixas de base de cálculo, Sim. que chega a 27,5. Às vezes 10, 15 reais a mais é uma diferença. Muda de tabela. Aí o que o pessoal faz muito aí? O que ele vai fazer? Então, em vez de eu colocar no teu salário, vou fazer o seguinte, eu vou te dar como prêmio, vou te dar como Um benefício, tipo um vale-refeição, um vale-alimentação, porque para ele não é viável, porque ele paga o posto de renda, paga INSS, muitas vezes o INSS já ele está ganhando o teto máximo, aí não vai mudar, não muda nada, ele se aposenta para usar para aposentadoria. Então está bem complicado mesmo, principalmente o governo sempre ele cria-se uma tabela e essa tabela nunca é reajustada. E daí fica parada. E nesse ponto de vista, vocês têm pleitos com o governo federal também para tratar com o governo federal? Alguma agenda? Então, agora nós estamos fazendo uma agenda, fizemos com o município, já montamos uma comissão, também com várias entidades, sobre a reforma tributária municipal. Isso já estamos fazendo. E estamos fazendo agora em paralelo do Estado do Paraná. Aí, logo já em seguida, nós vamos fazer agora, no segundo semestre, nós vamos fazer o do governo federal. Reforma tributária municipal está caminhando bem? Tá, nós estamos fazendo, graças a Deus, nós temos um prefeito excelente, o Paranhos é um cara, ele tem visão, e ele foi empresário, é empresário, então ele sabe das dificuldades que tem. Então, lógico, a gente sabe, tem que arrecadar, mas existem várias formas de arrecadar. Viu? Tem segmentos que estão pagando pouco, então vamos fazer segmento pagar mais. Tem segmento que estão pagando muito, então tá bom, vamos. Então tem que ter esse bom senso. E graças a Deus, o nosso prefeito aqui tem essa visão e ele se demonstrou receptivo quanto a essa reforma tributária. Eu falei, não, vamos ver o que é justo, vamos fazer o que é justo. Que se vai aumentar, porque às vezes o que acontece? Num dado momento, numa visão que você tem, vai diminuir a arrecadação, mas ela vai aumentar, porque o que está acontecendo? Estimula um, estimula o outro. Quando a carga tributária é justa, as pessoas não sonegam imposto. Agora, quando a carga tributária é injusta e outra, você vê uma carga que nem está o nosso país hoje, tá? Tanto o governo federal como o estadual, a prefeitura nem tanto. Mas o governo federal e estadual está o seguinte, nós temos uma carga tributária injusta e um retorno de serviço quase zero, tanto para a educação, tanto para segurança, saúde, nem se fala. Então, nós estamos pagando uma carga tributária de 40%, e não estamos tendo retorno nenhum. Então, o que está acontecendo? Nós estamos pagando bastante imposto, não sobra, as famílias não estão conseguindo sobrar dinheiro mais. Se você analisar, se você fizer uma pesquisa aí, o que caiu a venda de carro de janeiro para cá, sim. E por quê? Ninguém tem dinheiro para trocar de carro. Então, e o endividamento? Nossa, o endividamento está grande. Hoje, as pessoas se endividaram tanto que estão pedindo para os avós também se endividar para ajudar eles. Fazer empréstimo e tudo. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho clientes meus, avós, que estão trabalhando. Eu falei, mas você está trabalhando por quê? Porque eu tenho que ajudar o meu filho, a minha nora, o meu neto. Eles não dão conta sozinho. E os dois trabalham fora e não dão conta. Eu tenho que colaborar. Muitas vezes, essas pessoas mais idosas estão cuidando dos netos, porque não tem vaga em creche, eles não têm condições de pagar uma escola particular. Os avós estão ficando com esse bônus. Isso quando eu estou falando para você que eles têm que trabalhar muitas vezes para ajudar no sustento dos netos. Empregabilidade também é um desafio, né? A gente tem um monte de vaga em aberto, não consegue preenchimento também. Essa também é uma das demandas que vocês devem trabalhar aí na MIC? Bastante. Essa demanda é muito grande, porque o que falta? Falta as pessoas têm que fazer curso, têm que se reciclar, têm que ir para o aprendizado e, infelizmente, lógico, existe um pouco de má vontade das pessoas de querer aprender. É que as pessoas, muitas vezes, esse é o mal do brasileiro, ele quer colher, mas não quer plantar. Então não adianta. Você primeiro tem que plantar. Tem hora do plantio e hora da colheita.
Então, e muitas pessoas, o que eles querem? Eles querem um cargo bom, querem trabalhar pouco, mas eles não têm o conhecimento. Então, também, tem o outro lado também, que essas pessoas, elas não têm condições de pagar um curso, elas muitas vezes não têm o tempo necessário para fazer esses cursos. E é o que está acontecendo hoje, está faltando, tem bastante vagas de emprego, só que as pessoas não têm qualificação. E as pessoas não procuram também. A região oeste tem 12 mil vagas de emprego nesse momento, mais ou menos, né? E a perspectiva é aumentar muito mais quando o frigorífico em Assis Chateaubriand, da Frimeza, abrir, vai precisar de mais 3.500 profissionais, né? Esse é um desafio grande mesmo para a região oeste, né? E os teus desafios da MIC também são gigantescos, né? Então, eles vão muito além, extrapolam a questão de empreendedorismo em Cascavel. Né? Então, você vai ter bastante agenda de trabalho esse ano, né? Não, com certeza. E aí você fica... Aí eu falei para você, adianta ter indústria, não tem funcionário? Não tem gente qualificado, não tem mão de obra. Então também isso pesa também. Então é uma coisa, quando eu vou montar uma indústria, eu preciso de 100 funcionários, por exemplo, e eu vou ter 100 funcionários para montar essa empresa? Então é bem complicado mesmo. E às vezes a pessoa realmente não tem vontade de fazer outras, de estudar, de fazer curso, para aprender, para se aperfeiçoar, né? As pessoas se acomodam também. E muitas vezes até por causa de salário, que às vezes não vale a pena. Um desafio, né? É um desafio. Eu tive um caso mesmo de de um associado da MIC, que foi contratar uma cozinheira e para trabalhar 4 horas só à noite. Ofereceu R$1.200. Ela não aceitou, porque para ela não valia a pena. Só aceitava se fosse sem registro. Porque ela recebe vários benefícios, ela recebe, aí vem o benefício dos filhos, tudo que o governo federal passa, e ela falou assim, eu prefiro ficar em casa dormindo, ou fico em casa com meus filhos, porque se eu ser registrada, eu vou perder esses que eu estou ganhando. Então não vale a pena. Os desafios estão postos. Giovanni, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter vindo conversar com a gente. Durante sua gestão, certamente, a gente vai conversar mais vezes. A gente quer desejar uma boa sorte para ti. Se quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Não, eu só gostaria aí deixar a população aí que a MIC está à disposição. Sempre nós pensamos no bem, não só do nosso associado, mas da sociedade em si, da nossa cidade. Eu estou lá, minha diretoria, todos estamos lá sem remuneração nenhuma, se dedicando em prol da nossa sociedade. Eu sempre falo o seguinte, eu estou colaborando porque Cascavel, a sociedade, sempre me deu tudo que eu tenho até hoje. Então, um jeito, uma maneira de te retribuir. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E para você que nos acompanhou em mais um Diálogos com a Ju, a gente tem um encontro marcado nos próximos dias e nós nos vemos lá. Até mais. Tchau.